Santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da família cristã. Hoje nós vamos falar, irmãos, sobre esse vírus aí que está deixando todo mundo preocupado, irmão? A população, os servos de Deus. E eu recebi hoje um breve relato da doutora Marielle Paiva, médica voluntária nas reuniões ministeriais do Espírito Santo, da congregação, né, no estado do Espírito Santo, e também ela é voluntária nas reuniões RGE no Brás. Nós temos esse privilégio também, irmãos, nós, de termos uma doutora, que a irmã é voluntária nesses dois lugares, né? E ela está passando um breve relato para a Irmandade, para não se alarmar tanto, né, irmãos? Que o que estou até dizendo por aí, que seria o apocalipse, que estaria já o final dos tempos, vindo essas doenças, né? Que antigamente eram em animais, agora está dando em seres humanos, né? O qual a gente vê pela internet vídeos lá da China, né? Os pessoal com essa doença. E os infectologistas, tudo ali bem amparado, né, pelos EPIs, né, que tem da medicina, atendendo aquele povo. Então vamos ouvir o que essa irmãzinha, doutora Marielle Paiva, médica voluntária, vamos ver? Vamos ouvir. Irmãos, a paz de Deus. Aqui quem vos fala é a irmã Marielle, médica aqui de Colatina. Por que eu estou enviando esse áudio para os irmãos? Mediante essa questão aí do coronavírus que está se propagando lá na China, vários irmãos têm mandado mensagens, alguns perguntando sobre a doença, outros mandando vídeos de aumento de pacientes que têm morrido subitamente lá na China, com medo da gravidade, com orientações algumas vezes errôneas, com remédios que eles falam que foi passado por médicos da USP, de não sei da onde. Então eu senti na obrigação de estar gravando esse áudio para mandar para os irmãos aqui do ambulatório, da RGE e dos irmãos que também tiverem alguma dúvida para tentar esclarecer um pouquinho sobre essa doença, irmãos. Então vamos lá. A maioria desses vídeos mostrando que as pessoas estão morrendo subitamente lá, eles são mentirosos. Não que a doença não inspire muita preocupação e cuidado. Elas realmente, hoje, a gente sabe que é uma doença viral, causada por um vírus da família do coronavírus, parente de uma doença que foi muito agressiva, que foi a SARS, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave. Doença essa também que se iniciou na China. Já teve 20, se não me engano, quase 20 anos do quadro agudo da SARS, que matou mais de 900 pessoas na China na época, tá? Uma virulência terrível, uma doença que 10% dos pacientes que contraíam a doença vinham a óbito, tá? Mas é parente do mesmo vírus, desse vírus, né? Eles são todos de uma família parecida, que é esse coronavírus, só que é um vírus diferenciado. E ele tem se mostrado menos virulente. O que é isso? Menos agressivo. Então, até agora, o número de mortos já chegou a 170 registrados, né? Mais de 7 mil contaminados pelo vírus confirmado. Então, a virulência, a capacidade de morte, né, desse vírus aí, é em média, por enquanto, de 2%. A gente for pensar, é uma taxa baixa se comparado a outros vírus que já foi lidado, até mesmo parente desse mesmo vírus. Então, mas não quer dizer que ele não seja agressivo, irmãos. Ele tem aumentado num número muito rápido, né? Nós estamos aí com um pouco mais de um mês da doença que ela surgiu na forma humana, porque esse vírus já vivia no meio animal, mas não é esse alarde todo. Esses vídeos que vem passando também sobre remédios, que a medicação fazer chá de erva doce, comer fígado cru ou cozido, que isso cura
Não, isso é tudo para aumentar o pânico no meio dos irmãos ou no meio da população, tá? Então, não adianta ficar fazendo esse negócio, chá não resolve. Na verdade, ainda não se sabe nem as medicações corretas, porque é tudo muito novo. O que eu posso passar para os irmãos? Que no momento nós não sabemos a exatidão de quão fácil esse vírus se dissemina entre as pessoas. Se comparado aos seus parentes, que é o MERS, que é o Síndrome Respiratória do Oriente Médio, e o SARS, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, que eram transmitidos pelas gotículas respiratórias, por aquilo que saía da saliva, e geralmente estavam relacionados a quem era de contato próximo. Então, por enquanto, se imagina que seja similar a isso. Então, que é transmitido pela secreção que sai da nossa boca, né, da tosse, no espirro, e geralmente pelas pessoas que estão com convivência mais próxima. Tanto é que os maiores contaminados lá na China são os parentes dos primeiros contaminados e os profissionais da área de saúde, que foram os que entraram em contato mais íntimo, vamos dizer assim, com esses primeiros pacientes. Já sabe-se que o período de incubação vai gerar de 5 a 16 dias, então uma média de 2 semanas. A transmissibilidade ela é mais comum, como na maioria dos vírus, entre crianças e idosos, que sempre são a classe mais suscetível a doenças virais. Os casos eles têm sugerido que podem ocorrer mesmo sem sinais e sintomas, tá? Então, uma pessoa chamada de portador são, que tem o vírus, mas não tem a doença, também pode transmiti-lo. Imagina-se que, devido ao quadro que tem aumentado, né, de forma até bem grande, lá na China, que ele possa ser transmitido por portadores sãos. As manifestações clínicas, geralmente, elas podem vir desde um resfriado muito simples até uma pneumonia severa. Os pacientes, em 90% dos casos, apresentam algum tipo de febre. Eles podem ter tosse e até dificuldade respiratória. Nos casos mais graves, vão evoluir com uma síndrome respiratória aguda e até lesões cardíacas, tá? Não existe vacina até o momento. E não se sabe se os pacientes que desenvolveram a doença vão ter imunidade permanente. O que é isso? Se depois da doença, se eles nunca mais, se entrarem em contato com a doença, se nunca mais vão ter a doença. Assim como é a rubéola, é o sarampo. Quem teve o sarampo uma vez não vai ter de novo. Quem teve rubéola uma vez não vai ter de novo. Não se sabe se o vírus, esse coronavírus 2019, ele tem esse tipo de imunidade, tá? Então, não tem vacina. A melhor maneira de se prevenir é evitar se expor ao vírus, né? Nós já tivemos 10 casos suspeitos, 9 no Brasil. 9 já foram descartados, um ainda de um paciente de Belo Horizonte, se não me engano, de 22 anos, está ainda em acompanhamento para ser descartado, mas não temos casos ainda. Então, não justifica esse alarde, como, por exemplo, o medo de não ficar em ambientes, não ir à igreja, não tem essa necessidade ainda, nós não temos nenhum caso aqui, né? O que a gente tem que fazer de fato para prevenir? Lavar as mãos frequentemente com água e sabão, sempre que puder, tá orientando a Irmandade a fazer o uso do álcool gel, evitar ficar tocando nos olhos, nariz, boca, local de mucosa, principalmente com as mãos não lavadas, evitar contato com pessoas doentes, que tem algum sinal tipo gripe, mesmo que não tenha nenhum caso aqui no Brasil, ainda confirmado, mas se a gente sabe que uma pessoa conhecida, né, um vizinho, tá demonstrando algum sinal gripal, pneumonia, muita tosse, a gente tem que evitar. Quando a gente estiver doente, apresentar algum sinal de gripe, tentar ficar mais em casa, principalmente os que têm possibilidade, porque se tiver algum tipo de vírus que pode transmitir, quanto mais quieto em casa, menos doença a gente vai estar transmitindo para outras pessoas. Quando a gente for tossir ou espirrar, cobrir sempre a boca,
e o nariz, de preferência com lenço de papel, e descartar esse lenço de papel assim que ele for usado. Limpar e desinfectar os objetos de superfície que são frequentemente tocados, né? Num corrimão que passa muita gente, está sempre desinfetando. Uma fechadura de porta de um ambiente que sempre está entrando e saindo gente, está desinfetando. Isso tudo ajuda, tá? Ainda nós classificamos que a doença, né, apesar de eu não ser infectologista, mas os infectologistas têm classificado a doença como um nível de alerta. É quando a doença ainda não tem nenhuma doença confirmada no nosso território. Então, ela ainda não é uma doença que precisa gerar pânico, mas ela precisa ter certos cuidados, tá? Então, vamos ficar atentos, vamos estar orientando o máximo de números de pessoas que a gente puder. Não tem ainda nenhum motivo para a gente se trancar dentro de casa. Nós não temos casos no nosso país. Nós temos que ficar mais atentos agora, porque vem chegando o carnaval, vem gente do mundo inteiro para o nosso país. É o período que mais tem risco de transmissibilidade, de aumentar essa doença. Todo e qualquer remédio caseiro que foi passado, alguma receita, ainda não tem comprovação nenhuma, é só alarde, é só conversa de WhatsApp. E não vamos acreditar em tudo quanto é vídeo que foi postado, tá? Ela é uma doença que ela começa a dar sintomas graves pulmonares, geralmente a partir do 8º dia de infecção, de sintomas. Então, o paciente não sai caindo, morrendo pela rua, como viu alguns casos de um vídeo que me passaram, que uma pessoa está no metrô, cai e morre, a pessoa está andando na rua, cai e morre. Não. Geralmente esses pacientes já estão sendo acompanhados. O número tem mais de 7.000 contaminados já na China, né? O número é muito grande, mas por enquanto não é nada para pânico, é para acompanhamento e para a gente ter cuidados. Cuidados com a higiene, as doenças respiratórias virais, principalmente, os cuidados com a higiene são ainda os melhores fatores de proteção, tá bom? Eu estou gravando esse áudio mais para orientação. Se alguém tiver alguma dúvida, eu souber responder, estou à disposição, mas deixo aqui para se tiver algum irmão que tiver interesse de saber mais alguma coisa ou ter recebido esses vídeos e estar em pânico, então vamos ficar por enquanto tranquilos, porém atentos e cuidadosos, tá? Deus abençoe a todos, a paz de Deus. Amém, irmã. Deus abençoe pela informação aí para os nossos irmãos. Aí é de grande valia que a irmã está fazendo aí, sentindo a paz de Deus, de nos passar. E nós aqui no canal CCBC Reforma, o canal da querida Irmandade da Congregação Cristã no Brasil, e também sai para outros irmãos aí de outras denominações, outras pessoas, que o coronavírus não vem só para o crente, né? Essas bactérias aí não é só para o crente, é para todos que estão aí, estamos sujeitos, né? Estamos sujeitos a isso daí. Então Deus abençoe a irmã pela informação. E irmãos, vamos ouvir o que a irmã disse aí e tomar cuidado, né, irmão, nessa parte. Não é uma coisa alarmante, mas de se preocupar, né? Mas vamos vigiar nessa parte, né, irmãos? Se tiver que evitar algum contato, alguma coisa, do jeito que a irmã explicou aí, em lugares públicos, né? Agora vem o carnaval, muita gente, muitas pessoas viajando, vindo de fora, para as praias dos litorais aí, né? E tomar cuidado, viu, irmãos? E ônibus, bancos, isso daí tudo, irmão, tá bom? Fico tudo na santa paz de Deus. Deixe seu comentário aí, que a Irmandade acharam sobre essa notícia, se foi boa para nós, né, irmãos? Eu, logicamente, da minha opinião, eu acho que foi ótima, em ótima hora. Se inscreva no canal, irmãos. Acione o sininho lá e receber mais vídeos. E o nosso WhatsApp aí, irmãos. Manda informação de vocês aí, testemunho. Deus abençoe os irmãozinhos que estão mandando testemunho, estão mandando vídeos de suas regiões, né? Temos um monte de vídeo para postar aí, logo postaremos. Deus abençoe carinhosamente todos vocês. Fiquem todos na santa paz de Deus
e até o próximo vídeo, se Deus quiser, ele há de querer.